Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, hoje by SEC. E nesse episódio a gente vai falar sobre uma tendência da carreira jurídica, que é o empreendedorismo. Um profissional do direito tinha dois caminhos. Ou ele seguia na carreira pública, ou montava seu próprio escritório. Os tempos mudaram, a profissão também, e a realidade está exigindo outras habilidades desses profissionais. O meu primeiro convidado é um advogado que investiu no seu empreendedorismo, e hoje ele ocupa a posição de sócio aqui na SEC. Ele foi além dos conhecimentos jurídicos e está buscando o seu MBA em administração lá no INSPER. Olha! Então, por isso, ele é uma voz fundamental nesse programa. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique Galvão. Obrigado, Silvia. Obrigado, Carla. Prazer falando com vocês aqui. Primeiro, participação no podcast da SEC. Bom, meu nome é Luiz. Pelo sotaque, eu acho que vocês já identificaram que eu sou pernambucano, sou de Recife. Eu estou aqui em São Paulo, vai fazer 1 ano e meio. Eu vim estudar, vim fazer uma pós-graduação e procurar novas oportunidades de emprego. Aqui em São Paulo é a Disneylândia dos trabalhos, né? Então aqui lugar onde tem as oportunidades, as melhores empresas, as melhores oportunidades estão aqui, né? Então, estou morando aqui há 1 ano e meio, tive a sorte de encontrar a Carla nessa minha mudança. E uma grande sorte que, batendo papo com ela, ela apresentou com muita paixão o trabalho dela, que era o Secondment, né? Que até então não conhecia, e ela me explicou, falou como funcionava. Nossa, que interessante, eu acho que eu poderia ser um secondie, que eu acho que eu me encaixo bem. E trocando uma conversa, falando um pouco da minha vida, falando o que eu já tinha feito, minhas histórias. Ficou uma boa impressão do que era o Secondment, da Carla principalmente, que ela fala com muita paixão do que ela faz, que é dar oportunidade para as pessoas, que a melhor forma de você ajudar alguém é você dando oportunidade dela desenvolver, dela apresentar o seu melhor. E melhor que o programa social que existe é o emprego, né? Então acho que a Carla faz isso da vida dela, um objetivo de vida. E eu gostei do propósito da empresa. E aí passou algum tempo, ela falou: Luiz, estou abrindo um negócio novo, meu, né? Vou precisar de braço para operacionar toda essa nova empresa. Tem as questões burocráticas inerentes a um negócio que você abre no Brasil, muitas demandas que têm que ser feitas, muita coisa operacional também, estratégico, tecnologia, que é um viés que a gente aplica muito aqui na SEC, então trazer essas ideias de inovação, de gestão. Então, eu acho que acho que eu entrei nesse momento ideal na história, na vida da Carla, e acho que estou contribuindo, né? Espero que sim. E esse ano, vai fazer 1 ano agora, acho que em abril, que a gente tem a empresa aberta, e eu fico muito feliz de olhar para trás e ver o que a gente construiu, né? Quantidade de profissionais bacanas que a gente trabalhou, empresas assim que eu nem imaginava trabalhar, né? Que lá em Recife as empresas são menores, são empresas muito familiares. Aqui em São Paulo realmente é uma outra realidade, né? Então as empresas que a gente muitas vezes somos usuários, somos clientes, a gente está dentro da cadeia, isso é muito, muito gratificante e animador, né? Então acho que os próximos anos aí da SEC tendem a crescer mais e eu estou muito feliz. É um prazer e vamos bater um papo aí sobre empreendedorismo. Bom, já deu para perceber o quanto o Luiz é apaixonado por empreendedorismo. Então, deixa eu apresentar a minha segunda empreendedora de hoje. Ela é uma voz já conhecida, como ele já citou, já deu spoiler aqui. É a mulher que enxergou a necessidade da advocacia ter profissionais mais versáteis e, por que não, mais empreendedores. Ela mostra que é possível ter uma carreira promissora no direito, além das 2 possibilidades que eu comentei lá no início. Então, seja muito bem-vinda de volta ao podcast, Carla Silvério. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui de novo. E queria agradecer a Silvia pelo convite e o Luiz pelas palavras. E que bom que você enxergou a minha paixão junto com o meu propósito de vida. E acho que
você começou falando realmente do que a gente vai falar hoje, advocacia e empreendedorismo, que é o que a maioria dos profissionais não aprendeu na faculdade e não tem na vida profissional, né? Então, assim, acho que vai ser interessante. Vamos lá. Bom, então para falar dessas habilidades, eu já queria começar falando, como eu citei acima, a carreira jurídica mudou, os profissionais precisam desenvolver novas mentalidades de sucesso e dessas crenças que é sobre segurança profissional. E dessas crenças que era ter a segurança profissional, de trabalhar numa empresa, de fazer uma carreira pública. Como é que vocês veem essa história de que ter um bom emprego não significa uma segurança infinita? Olha, eu acho que o emprego por si só não traz a segurança definitiva, né? O que traz a segurança definitiva, que eu acho que o Luiz vai comentar melhor, assim, ele foi responsável pelo artigo que a gente publicou no LinkedIn, na verdade é você ser um profissional preparado, né? Um profissional que não ache que está com a vida ganha, porque seja na vida, seja na profissão, é difícil você ter uma situação de vida ganha. Né? Você pode conversar com qualquer empresário bem-sucedido, a não ser o setor público, né, que traz um pouco mais de garantia. Mas o setor privado não traz garantia. Então, a gente começou essa história porque a gente vê muita gente não aceitando uma vaga de secondment por uma vaga que aparentemente seletista seria mais estável. Mas a gente lamenta muitas vezes, porque são vagas incríveis, com empresas incríveis, com propósitos também muito interessantes de desenvolvimento para a carreira do profissional, e por uma mera formalidade, né, o profissional não aceita aquela oportunidade. Então, a gente começou a discutir aqui com a falta de visão empreendedora do advogado, que não é ensinada na carreira, mas é o que garante a longevidade da nossa profissão. Que deveria ser, né? Afinal de contas, o advogado já nasceu com a natureza de ser um profissional liberal, que tem que cuidar do seu próprio negócio. Eu entendo que, assim, hoje, mais do que nunca, depois de empreender, que eu sempre fui muito empreendedora, mas agora sim eu tenho a minha empresa, os profissionais para pagar a remuneração e tudo mais. É diferente. Eu costumo dizer que assim, você muda muito a sua carreira e a sua maturidade profissional depois que você empreende. Mas você não pode. Tem coisas assim fundamentais para você empreender. Estômago. É sempre um frio na barriga. Maturidade e um planejamento. Um planejamento, assim, e não ser muito rígido no que você se propôs a fazer, porque pode ser que no meio do caminho você tenha que tomar uma saída ou outra. Né? Mas assim, se eu tivesse que recomendar aqui para quem quer empreender, eu sou muito empreendedora, gosto muito de empreender, mas faça um planejamento, tenha estômago, né? E acorde todo dia assim com gás, porque é necessário, principalmente num país como o nosso, principalmente na minha geração, por exemplo, meu pai trabalhou 50 e poucos anos na mesma empresa. É isso. Mas acho que a gente vai falar também, não desse empreendedor que sai para fazer uma coisa sozinha, como eu fiz junto com a Luísa, minha sócia, e com o Ventura, e com o Luiz, e com os outros da nossa equipe. A gente vai falar de um empreendedorismo dentro da própria profissão, dentro do próprio escritório. Acho que o empreendedorismo um pouco mais fácil do que quem é empreendedor solo, sabe? Acho que aí o Luiz pode falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que vai além disso. Então, Luiz, como é que você vê esse empreendedorismo na carreira jurídica? Eu acredito que o empreendedorismo, ele inicia já
na própria faculdade. Então, o estagiário ele tem que já iniciar o seu trabalho de estagiário como advogado no escritório de advocacia, já com a mentalidade de empreender. Eu te digo isso por quê? Porque o estagiário não é bem remunerado, né? Então, você está ali não pela remuneração, mas pelo aprendizado. Então, isso seria um investimento do empreendedor. Então, o estágio é um investimento base para o profissional no futuro conseguir alavancar seus ganhos, né? Então, não existe empreender já com caixa alto, né? Então, o empreendedor ele tem que começar com a mentalidade e a resiliência, né? O estômago de começar, muitas vezes, não ganhando o que deseja, mas ter resiliência, a paciência, a determinação, o foco, de saber que se ele seguir o fluxo natural, sem desanimar, sem criar dificuldades, sempre focado em melhorar, em ser um profissional melhor, que tem uma capacidade de entrega melhor para o seu cliente. Isso é a mentalidade empreendedora, é você conseguir oferecer ao seu cliente a solução. Que muitas vezes o cliente ele se depara com uma dificuldade que muitas vezes não são questões complexas, que envolvem questões emocionais, e o advogado ele está ali para, calma, vamos olhar, vamos ser racional, como eu posso te ajudar? Né? E às vezes o advogado ele se envolve também emocionalmente, então ele precisa ter um equilíbrio emocional para lidar com aquelas questões e conseguir entregar, né, a solução. E o empreendedorismo é isso, está muito aliado com a advocacia. Você tem que ser frio, calculista, né, para entregar a solução, sempre focado na solução, por mais que demande a sua saúde psicológica, né, porque são questões muitas vezes complexas. Eu digo que para o advogado o grande desafio é solucionar a questão do cliente, e o empreendedor ele tem que solucionar a sua questão de vida, seu problema de vida, que é a autossuficiência financeira e profissional. Então, o desafio do empreendedor é muito semelhante ao do advogado. Sim, eu queria complementar o Luiz dizendo que é o seguinte, ir atrás do cliente. Além disso tudo que ele falou, eu acho que uma coisa que eu vejo muito pouco na advocacia, e eu não estou falando nem do tempo agora, estou falando da carreira jurídica como um todo. Você vê em grandes escritórios, pequenos escritórios, pessoas que não correm atrás do cliente, esperam o negócio cair no seu colo. E na minha cabeça, você, para se colocar nessa posição como advogado, você tem que ser um técnico muito brilhante. Muito brilhante. Porque senão assim, as coisas não acontecem. Então, o que eu acho do empreendedorismo, além disso tudo que o Luiz falou, muito bem falado, eu acho que é assim, não esperar a coisa cair no seu colo, ir atrás da coisa. Se você está dentro da empresa, ir atrás da solução daquele cliente ali que é o seu cliente. Né? E se você está aí atrás do escritório, está dentro de um escritório de advocacia, ir atrás, não esperar que o cliente caia no seu colo, vai atrás do cliente. Como você pode ir atrás do cliente? Tem, assim... A gente tem aqui uma cartilha comercial empreendedora, né? Então, eu acho que isso é que eu vejo assim uma lacuna muito grande nos advogados, sabe? Você vê assim ali os primeiros nomes, sempre muito empreendedores, os segundos também, mas a geração que vem um pouco mais embaixo, como está muito acostumado ao negócio cair no colo, não corre atrás das coisas, mas cliente é finito, o processo é finito, então a concorrência é infinita, então eu acho que isso falta muito. As próprias empresas são finitas também, né? O que a gente vê são empresas abrindo e fechando a todo tempo. E mesmo que o profissional esteja lá há alguns anos, vários anos na empresa, não é segurança que permaneça a empresa aberta, pelas questões econômicas. O que a gente mais vê hoje são empresas abrindo e fechando e deixando muitas vezes o funcionário na mão. E se ele foca toda a sua vida profissional, deposita toda a sua energia em uma única empresa, ele está, de certa forma,
também inseguro depositando toda a sua segurança naquela empresa. E a gente vê que tem empresas que às vezes fecham e deixam o passivo aí trabalhista e a pessoa perde o skill de contactar um cliente, de prospectar cliente, de resolver questões Não externas. Se acomode, né? Não se acomode. Nunca. Emprego não é segurança. Felizmente. A única segurança que o profissional realmente tem que ter é de se capacitar, é de ter um espírito de buscar soluções, ser resiliente e não esmorecer, e sempre focar no objetivo, né? E não se acomodar em numa vaga. Vocês falaram duas coisas muito importantes que têm referência com o que eu vou questionar de vocês agora. Uma é esse profissional que tinha uma carreira longa de 50 anos no mesmo lugar, onde a diversificação de renda ficava muito restrita a um único escalamento de carreira dentro da mesma companhia. Hoje isso não é mais realidade para profissional de nenhuma área, acredito que na advocacia também não. Então eu queria entender como é que vocês veem essa questão de diversificar a renda também, né, de você ter mais fontes de renda. Olha, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na SEC, toda vez que entra um profissional novo. Eu costumo dizer assim que realmente o meu objetivo de vida é empregar as pessoas através do trabalho, né? Dar trabalho às pessoas. Então, a gente não impede que os profissionais tenham outras fontes de renda, desde que eles cumpram os contratos que são firmados, tanto com o nosso cliente quanto com a gente. Então, assim, eu acredito que todo mundo pode, eu estimulo que todo mundo tenha uma fonte adicional de renda. Através da captação, através de processos individuais ou que tenham já na própria família ou empresas da família ou que corram atrás, desde que não tenha conflito com a profissão. Né? Desde que não falte ética, nem nada disso. Então, eu acredito que... e, às vezes, a pessoa tem uma outra renda, não na própria advocacia. Eu já tive secondis que eram advogados e, no final de semana, a pessoa fazia maquiagem. Maquiava, era maquiador, era cabeleireiro ou cabeleireira. Então, assim, eu vejo isso como, desde que você não descumpra o que foi combinado, acho que você tem direito a fazer na sua hora extra o que lhe convier, seja de trabalho ou seja de prazer. Aqui na SEC a gente estimula essa mentalidade empreendedora, né? Então a gente sempre trabalha com captação, sempre buscando cliente. Então o comercial de uma empresa, ela é o coração, né? Então sem faturamento a empresa não desenvolve. Então aqui na SEC a gente sempre estimula os profissionais a exercerem esse papel do comercial, de captar cliente, de ter a oportunidade de falar sobre o negócio. Sempre tiver uma oportunidade, fale sobre o Seconomy, o que a gente faz. Porque muita gente como eu também não conhecia, né? E quando você entende como é o funcionamento, você vê o valor de fato, né? Que realmente encaixa perfeitamente para a profissão de advogado. Um ponto importante que eu queria trazer aqui é a questão da marca pessoal. A gente falou um pouco disso no episódio passado, quando a gente comentou falando sobre o que vocês olham no LinkedIn. Então, se você não assistiu esse episódio, vai lá no Spotify da SEC ou no YouTube, que está lá. Foi um episódio muito legal, onde a gente falou como é que elas captam as pessoas, como é que elas buscam as pessoas no LinkedIn e para você que está procurando uma vaga. Então, voltando aqui à minha questão da marca pessoal, um ponto que vocês trouxeram aqui é a questão de que o profissional tem que se dedicar, tem que entender o cliente, entender do negócio do cliente. E muita gente acredita que isso só beneficia a empresa para a qual ele está prestando serviço, mas isso não é uma verdade. Porque a partir do momento que você tem seu próprio LinkedIn, você também promove esses benefícios que você constrói, as soluções que você traz para si próprio e carrega aquela bagagem consigo, certo? Que isso faz parte da marca pessoal, vocês concordam? Sim, concordo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de que cada um tenha a sua marca pessoal. E é uma coisa que eu também falo na nossa integração. Eu falo, tem alguns princípios que a gente, como pessoa,
não é nem só como advogado, como pessoa e como advogado, tem que ter confidencialidade, respeito, educação, postura, mas seja você, tenha sua marca pessoal, desde que você seja uma pessoa séria, não séria, sisuda, mas seja uma pessoa séria no que você faz, eu acho muito gratificante conviver com uma diversidade de pessoas. Assim, para mim, eu quero na minha equipe que a pessoa seja ela dentro do que a gente combina, dentro do que a gente, como advogado, do que tem que respeitar, tem que exigir, que é exigido. Fora isso, eu acho que tem que ter sim a sua marca pessoal, eu acho importante. A marca pessoal é a construção do que é feito ao longo da carreira. Então você tem que pensar isso desde o estagiário, pensar sempre num mindset de agregar a empresa, agregar a sua profissão, manter, obviamente, padrões éticos, que isso é básico, né, em qualquer profissão, você ter ética, no comprometimento, verdade no que você faz. E a construção de uma marca pessoal, isso vem com o tempo, né? Então, demora a ser construído, mas também é rápido para você ter uma mancha nela, né? Então, a gente sempre tem que levar a vida com retidão e nos valores éticos, porque ainda mais num tempo como hoje, que tem rede social, de todo mundo sabe a vida da gente, então a gente tem que manter uma retidão, porque para um advogado ele vende a sua imagem, ele vende como posso dizer, a sua chancela, né, no seu serviço. Então, suas entregas, suas entregas, Então, a marca pessoal, ela é assim, fundamental para um advogado, né? Espera-se do advogado algumas coisas, né? Assim como espera-se de outras profissões. Óbvio que a gente sabe que, assim como em outras profissões, na advocacia também, algumas questões de ética, princípios, não são cumpridas. Mas eu acho que a marca pessoal fala um pouco mais disso, assim, fala um pouco mais do que isso. Para mim, essas questões são um pouco básicas. Princípio, ética, técnica. Mas eu acho que, assim, não tem que ser todo mundo igual. Não tem que ser todo mundo advogado, de terno, gravata e etc e tal. Olha, advogado de camisa básica, calça jeans, tênis. É isso que eu estou falando de você deixar a sua marca pessoal, sabe? Além das questões que já são, para mim, básicas. Ética, postura, confidencialidade, seriedade, entendeu? Vou trazer aqui um spoiler, talvez, do nosso próximo episódio, porque eu acho que tem muito a ver com essa questão da marca pessoal. O quanto você constrói ao longo de uma oportunidade como secondee ou como cliente, e depois você é lembrado para outras oportunidades. Isso, para vocês, faz parte da marca pessoal, e como é que vocês acham que os advogados devem pensar e serem estimulados para construir isso? Porque depois vocês que têm as vagas, que estão sempre transitando entre as boas empresas, como o Luiz falou no começo, vocês vão lembrar dessas pessoas, certo? Olha, a gente tem um princípio aqui de tratar todo mundo igual, independente de ser cliente, ser condi, porque, porque primeiro, atrás da empresa tem a pessoa. Quem nos atende é a pessoa. Muitas vezes aquela pessoa usa do tamanho da empresa até para não tratar bem, até para ter um nariz um pouco mais em pé e tudo mais. A gente vê muito isso. Mas a gente vê depois, até essa própria pessoa muitas vezes percebe que ela e a empresa são coisas diferentes, porque às vezes ela não está mais na empresa. Só que pra gente, isso é muito normal. Então, por isso que desde o início do secondment, desde o início da minha vida profissional, assim, eu sempre tratei o cliente e as pessoas de forma muito igual. Então, assim, próximo episódio vocês vão ver um depoimento de uma pessoa que teve nas 3 situações, né? Ele já foi secondi, ele é secondi nosso, ele foi nosso cliente e ele já recrutou
Secondi. Então, assim, ele já coordenou Secondi. Então, ele vai poder dizer, assim, que como, na verdade, o Secondment abre portas e que o cliente e o profissional, na verdade, como o mundo dá voltas, é a mesma coisa, sabe? E a gente aqui trata da mesma coisa. Da mesma forma que a gente exige que o nosso cliente seja um bom cliente, um bom tomador de serviço, a gente exige que o nosso profissional também cumpra todas as regras de compliance que a gente tem. Não, acho que a Carla resumiu bem aí. No final, é toda a mesma matéria-prima, né? Somos todos advogados e hoje estamos de um lado, amanhã pode estar no outro. O mundo dá volta, mas a matéria-prima é a mesma. Por isso a marca pessoal, né, é importante. Tem pessoas que são clientes, aí não são mais clientes porque saíram da vaga, mas não deixaram uma marca pessoal tão boa pra gente a ponto da gente querer indicar para algum outro cliente nosso. Mas a gente tenta, tenho várias pessoas assim que a gente era Secondi, agora é cliente, virou cliente, e que era cliente e agora é Secondi. E tem alguns profissionais que já fizeram vários contratos com a gente, que a gente tem uma segurança tão grande neles, que às vezes surge uma vaga que não é tão perfil de skills, não encaixa perfeitamente aquela vaga nele, mas a gente fala para o cliente, olha, eu tenho um advogado aqui, que ele não é exatamente o que você está pedindo, mas eu tenho certeza que ele vai lhe atender, porque ele é um bom profissional, é uma pessoa comprometida. E a empresa muitas vezes escuta a gente e dá essa oportunidade para esse cliente. Então, a gente tenta manter também sempre um ecossistema ali dos profissionais de confiança. Então, se o Secondi ele atende, cumpre o nosso contrato de forma excelente, a gente considere bem, a gente guarda aquela semente boa para plantar em outros projetos. Então, a gente cria também aqui na SEC um ecossistema de profissionais de confiança nosso. Então, isso é verdade. Já tem gente aqui que está há 4 anos, 5 anos, desde o início do projeto de Secondment, entrando de projeto em projeto e às vezes em projetos às vezes que não brilhasse os olhos num primeiro momento, mas de curtos períodos até que outro surja. Sabe? E às vezes a pessoa nem quer mais, a pessoa já recebeu propostas de empresas para trabalhar. Não, eu gosto de trabalhar como secondment, eu tenho liberdade, então eu continuo nesse sistema, sabe? Então, é muito legal você ver o desenvolvimento desse ecossistema, sabe? Eu costumo dizer que quando você vai para uma empresa CLT ou para um escritório de advocacia, você tem uma rede de contatos, né, dentro da empresa, com o seu chefe, com a sua equipe ali e tudo mais. Quando você faz o secondment, você tem uma rede de contatos com o cliente, com a sua equipe ali dentro, mas você tem com todos os secondis que estão em todas as outras empresas que a gente atende, pequenas, grandes, gigantescas, então que, no mínimo, uma experiência como Secondi você não sai perdendo, sabe? Assim, não é win-win situation, não é uma situação de perda, é uma situação de ganho, porque você aumenta muito a sua experiência profissional e o seu networking, sem dúvida. Então, se você gosta desse assunto, quer conhecer essa experiência que a gente já deu spoiler aqui, você não pode perder o nosso próximo episódio, que também tem a ver com o meu próximo questionamento, que eu vou falar da adaptabilidade. A gente falou de um depoimento que a gente vai ver no próximo episódio, de uma pessoa que já passou por diversas situações, ou seja, o mundo para ela girou bastante, e isso não fez com que ela perdesse oportunidades, ao contrário, ela ganhou muitas oportunidades. E eu queria falar um pouco disso no empreendedorismo, que é a questão comportamental da adaptabilidade e da resiliência. Eu sei que não tem muito a ver com habilidades próprias, mas eu acho que faz muito parte desse espírito empreendedor que o novo profissional da advocacia precisa ter. Vocês concordam? Sem dúvida. Pode falar, Luiz. O que você acha disso?
Não, sem dúvida. A resiliência, como eu falei um pouco no início, é uma profissão difícil, que envolve muitas vezes questões emocionais, você se envolve, então aquilo te consome emocionalmente, te demanda, às vezes você está dormindo e pensa aquele problema que eu tenho para resolver, mas o advogado está sendo pago para resolver aquele problema, né? Então o cliente, se você está nervoso com aquela questão, eu tenho certeza que seu cliente, sua empresa, está mais preocupado ainda. Então, é aquilo que eu falei, é calma, é pensar de forma racional como você vai solucionar aquela questão. Então, acho que o advogado ele tem que ser muito resiliente, tem que ser frio, né, e focado no que importa, que é resolver problema. O advogado vive de resolver problema, né? Então, acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter resiliência na vida, né? A gente não pode sair aí desistindo de tudo. Tem que ter resiliência, tenacidade. Porque costumo dizer assim que todo trabalho vai ter um problema, todo lugar que você trabalhar vai ser bom em algumas coisas, vai ser ruim em outras. Se você não se der a chance de viver, de repente, várias etapas daquele relacionamento, seja profissional, seja pessoal, você nunca vai estar preparado. Né? Então, eu acho que a resiliência, na minha opinião, é para você se colocar em certas situações que você vai viver em diversos momentos da vida. E aí se permitir errar, né? Porque eu percebo nessa geração mais nova, eles não aceitam o erro. Então, eu já ouvi muitos casos de o advogado júnior lá errou, cometeu um erro, e ele se culpa por aquilo de uma certa forma que acaba pedindo demissão, né? Não aguenta a pressão, a aceitação de ter errado, né? Então, entender que o erro faz parte de uma construção de carreira e realmente aprender com o erro e não tornar o erro, né? Eu acho que a resiliência é nesse sentido, de ir vai em frente, né? Vai errar, vai dar ruim, vai sair como você não esperava, mas aprenda com a queda e não... Mas vai dar bom também. Várias vezes vai dar bom, gente. Vai dar bom. Muito mais bom do que ruim. Mas assim, de fato, eu acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, até porque a gente acaba dando mais emoção ao erro do que ao acerto. Sem dúvida. Né? Mas eu acho que essa geração mais jovem justifica o erro para desistir de lutar. Né? Então, eu acho que o que a resiliência quer dizer é o seguinte: erro ou acerto, é importante passar por isso. Então, resiliência é importante, faz parte de uma marca pessoal também, faz a construção da sua marca pessoal, né? Faz a construção de, acho que quase todas essas coisas aí que a gente falou hoje. Ninguém nasce pronto. Então, assim, eu começo a me despedir de vocês, agradecendo muito ao Luiz por essa estreia aqui no podcast. Obrigado. Obrigado, Silvia. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado, eu agradeço e espero participar de outros aqui. Não quer deixar teu LinkedIn, já que tem tanto... Bom, meu LinkedIn é o Luiz Henrique Galvão, você pode seguir lá, a gente bate um papo, sempre respondo todo mundo e é isso, espero vê-los em breve e quem sabe trabalharmos em projetos futuros, né? Bom, agradeço também a Carla mais uma vez por ter disponibilizado o tempo de vir aqui participar com a gente do podcast. Foi muito importante te ouvir. Obrigada sempre a vocês, é um prazer. Obrigada, Luiz, por me fazer companhia aqui hoje e esperem o próximo. Então, vai ser bem legal também. Como a Carla já disse, eu lembro vocês que a gente tem agora um canal da SEC, do Conectando Mentes Curiosas da SEC, lá no YouTube e no Spotify. Então, vocês vão ver que o loginho segue as identidades aqui da cor da SEC, que é o roxo e o verdinho. Então é só seguir a gente lá no YouTube ou no Spotify para ouvir todos os episódios. E a gente também tem um Instagram do Conectando Mentes Curiosas, que é o Conectando Mentes Curiosas, o @Conectando Mentes Curiosas. Vai lá, segue lá, a gente publica os episódios, coloca um pouco dos cortes para vocês verem um pouquinho do que a gente está falando aqui. No próximo episódio, como a gente já falou aqui, já deu spoiler, a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre alguém que já passou por todas as etapas. Então, eu fico por aqui hoje, mas eu te espero nesse próximo episódio que vai ser muito especial. Até lá!